Confira agora 6 incríveis histórias de pescador que, por mais inacreditáveis que pareçam, são verdadeiras. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos direto para o vídeo. Número 1. Tubarão-tigre soluciona caso de homicídio. Em 1935, os australianos Charles e Albert Hobson deixaram uma linha de pesca na costa de Sydney durante a noite. Quando retornaram na manhã seguinte, descobriram que todos os peixes, incluindo um pequeno tubarão, haviam sido brutalmente estraçalhados. Enquanto puxavam os restos mutilados, logo descobriram a razão. Um gigantesco tubarão-tigre de 4,27 metros havia ficado preso na linha, completamente furioso. Os dois homens conseguiram arrastar a fera para a praia com cordas, e quando ela se recusou a morrer, decidiram levá-la ao Aquário Coogee, nas proximidades. Após uma semana em cativeiro, o tubarão, determinado a manter seu recém-descoberto status de celebridade, vomitou um braço humano diante de uma multidão horrorizada, transformando esse episódio na coisa mais impressionante que alguém já tinha pago para ver antes da invenção da TV. Para piorar, o braço em questão ainda tinha um pedaço de corda amarrado ao pulso, e uma autópsia revelou que ele havia sido cortado com uma faca, indicando que o tubarão não tinha atacado a pessoa, mas simplesmente engolido e mais tarde regurgitado o membro. A história poderia ter terminado aqui, mas o braço tinha uma tatuagem rara, o que permitiu aos investigadores identificá-lo como pertencente a Jim Smith, um ex-boxeador que havia se tornado um pequeno criminoso e fraudador. Descobriu-se que Smith era um informante da polícia que tentou chantagear as pessoas erradas. Quando acabou em dezenas de pedaços dentro de um baú no fundo do mar, foi o tubarão e o braço que forneceram a prova definitiva de que ele havia sido assassinado. Número 2. Barry Hunter captura o crânio de seu amigo. Em 2007, o pescador Barry Hunter despejou milhares de peixes contorcendo-se à sua frente, e no meio deles percebeu um crânio humano. Barry imediatamente levou sua descoberta à polícia, e a investigação forense revelou que o crânio pertencia a Brian Allison, desaparecido há algum tempo. Embora este artigo possa sugerir o contrário, as chances de restos humanos acabarem nas redes de um pescador são bastante baixas. No entanto, o que realmente dá um toque de maldição cigana a essa história é o fato de que o pescador, dono do crânio encontrado, costumava ser amigo do esqueleto desaparecido. O navio em que Brian Allison e seu meio-irmão, Robert Temple, estavam a bordo havia sido encontrado no fundo do Mar do Norte 3 anos antes. Os corpos nunca foram recuperados, deixando a família, amigos e colegas pescadores, como Hunter, em luto pela trágica perda. Hunter ao menos trouxe algum alívio e encerramento para a família e os amigos, o que, essencialmente, pode ser considerado um final feliz para uma história tão triste. Número 3. Pescadores mexicanos descobrem tubarão com um único olho. Photoshop. É provavelmente a única forma de começar e terminar qualquer conversa sobre a imagem no vídeo. O site pesquisfleet.blogspot.com publicou a história de um tubarão com um olho só, capturado perto de Baja Califórnia por um pescador comercial em junho deste ano. Com apenas 2 fotos para análise, o coro de usuários da internet rapidamente gritou: "Com certeza é uma imagem falsa." Os comentaristas online destacaram que, na primeira foto, o homem segurando o tubarão parecia estar intencionalmente cobrindo a área onde seu olho deveria estar. Já na segunda imagem, a discussão mudou para como seria simples remover um olho usando Photoshop. Ninguém deu muita importância às fotos, até que surgiram essas novas imagens. Os comentaristas online destacaram que, na primeira foto, o homem segurando o tubarão parecia estar intencionalmente cobrindo a área onde seu olho deveria estar. Já na segunda imagem, a discussão mudou para como seria simples remover um olho usando Photoshop. Ninguém deu muita importância às fotos, até que surgiram essas novas imagens. Apesar do relato da Pisces Fleet de que o Dr. Galvan havia observado, estudado e produzido um documento inicial sobre esse animal sobrenatural, aguardando revisão e publicação, os céticos continuaram a demonstrar ceticismo, alegando que o tubarão era, na verdade, uma criação de um artista de efeitos especiais. Foi só quando o Dr. Galvan foi contatado que ele confirmou a autenticidade das fotos. Ao que parece, quando uma tubarão-touro grávida foi capturada por um pescador comercial no Mar de Cortés, o tubarão ciclope albino foi descoberto entre os fetos dentro dela. O pescador se recusou a doar o personagem da Pixar para estudo,
presumivelmente por enxergar uma oportunidade financeira, mas permitiu que os cientistas o examinassem temporariamente, momento em que Galvin entrou em ação. Isso é extremamente raro. Tenho conhecimento de menos de 50 casos documentados de uma anomalia como esta, explica Galvin. Ele descartou a possibilidade de a deformação ser causada por poluição. A água no Mar de Cortez é uma das mais limpas do mundo, então é improvável que esse tenha sido um fator, afirma. A explicação mais provável é uma condição chamada holoprosencefalia. Não faça uma pesquisa no Google Imagens sobre holoprosencefalia, a menos que você queira revisitar seu almoço. Número 4. Thomas Swindle e a overdose de cocaína. No verão de 2011, os irmãos Thomas e Kenneth Swindle estavam pescando perto da cidade de Marathon, na Flórida, quando notaram um objeto estranho, quadrado e branco, flutuando na água nas proximidades. Estes eram homens maduros. Thomas tinha 53. E sendo de Flórida, um destino muito popular para traficantes e contrabandistas, eles tiveram bastante certeza de que acabavam de encontrar 1 quilo de cocaína. Os irmãos levaram o tijolo até o barco, observaram-no por alguns minutos e, em seguida, o guardaram. O que Kenneth pretendia fazer com ele permanece um mistério, mas por ora, ele apenas continuou a pescar. Pouco depois, Kenneth percebeu que seu irmão, já em idade de ser avô, parecia estar possuído por algum espírito. Essa era a única explicação para o fato de Thomas não apenas ter aberto o pacote de pó branco, mas também estar comendo e cheirando-o com a voracidade de um homem faminto diante de uma caixa de biscoitos. Em um desfecho que não surpreendeu ninguém, exceto a ele mesmo, o pescador de 50 e poucos anos não conseguiu lidar com as drogas. Em menos de meia hora, Kenneth relatou que seu irmão começou a agir de forma frenética. Primeiro, lançou ao mar seu rádio VHF portátil e os celulares. Depois, passou a atacar o motor do barco com um gancho, arrancando a capota e fazendo com que o motor afundasse no mar, deixando-os efetivamente à deriva. Tentando se comunicar na única língua que seu irmão parecia entender naquele momento, a de jogar coisas no mar, Kenneth atirou ao mar todos os objetos cortantes e o enorme tijolo de drogas. Depois, subiu ao topo do barco e gritou por socorro até que seus apelos foram ouvidos por um velejador, que os rebocou de volta à praia. Thomas foi levado ao hospital mais próximo, onde faleceu, com a causa da morte posteriormente confirmada como overdose de cocaína. A polícia aproveitou para alertar o público sobre os riscos de recolher contrabando suspeito da água, enfatizando que nunca é seguro ingerir qualquer substância desconhecida, especialmente sem saber sua natureza ou potência. Número 5. O peixe e o fim do casamento. Em dezembro de 2002, Jamie Artst e Blake Libeskind tentaram animar seu amigo Eric Bartos, que estava passando pelo fim de seu casamento. Eles o levaram para a costa de Fort Lauderdale para pescar. Durante a pescaria, Bartos fisgou um enorme agulhão-vela, mas, mesmo com o troféu em mãos, não conseguia tirar sua esposa da cabeça. Em um gesto que provavelmente chocou seus amigos, Bartos colocou sua aliança de casamento no nariz, ou espada, do peixe e o devolveu ao mar. Ele disse que o ato simbolizava o começo de sua nova vida de solteiro, o que acreditamos pode ser traduzido por "eu estava bêbado". Em 2005, os 3 amigos se reuniram novamente em uma pescaria ao largo da costa da Flórida. No final do dia, uma linha finalmente teve um grande puxão, e Bartos fisgou um peixe, notando algo brilhante em torno de seu nariz. Era a mesma aliança de casamento que ele havia colocado no agulhão-vela em dezembro de 2002. Após um silêncio constrangedor, os homens começaram a tirar fotos da coincidência absurda. O nariz do peixe claramente havia crescido ao redor do anel, prendendo-o firmemente no lugar. Quando a história dessa estranha coincidência chegou à mídia, muitos acharam que era invenção. Bartos, então, concordou em fazer um teste de detector de mentiras, que passou com sucesso, sendo descrito como extremamente verdadeiro. Embora os detectores de mentiras sejam notoriamente falíveis, também fica a dúvida sobre por que Bartos inventaria uma história em que ele tortura um peixe gigante para se vingar da ex-esposa. Ignorando as possíveis intenções do peixe, que parecia estar em busca de vingança, Bartos interpretou tudo como um elogio e uma história milagrosa. Capturar o mesmo peixe 2 vezes é extremamente raro, equivalente a ganhar na loteria. Só que, em vez de ganhar milhões, Bartos acabou perdendo, ao dar à ex-mulher mais uma razão para acreditar que ela estava certa sobre ele e seus amigos idiotas, afinal.